Olá, nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2023, eu venho aqui comunicar a vocês uma notícia que parece que é do governo do Bolsonaro, mas não, é do governo atual, do Lula. A gente não vê um noticiário muito grande na televisão, mas é do governo atual. O senhor Juscelino Filho, já é antigo no noticiário da roubalheira, né? Pois é, mandou pelo menos 13.400.000 reais para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, por meio do orçamento secreto. Por que eles querem o orçamento secreto? Porque ninguém sabe de onde veio nem para onde vai o dinheiro, não é verdade? Pois então, além disso, vou falar para vocês da candidatura lançada dentro do Supremo para o Flávio Dino assumir o lugar da Rosa Weber. Flávio Dino também merece aqui uns comentáriozinhos à parte, viu, meus amigos? Não é bem assim, uma pessoa acima de qualquer suspeita, não. Bom, mas tem uma notícia boa, né? A atividade econômica se expandiu 0,9% no segundo trimestre, bem acima da expectativa, que era 3 vezes menor. Mas o meu amigo Zé Paulo Kupfer, não pode ser acusado de ser antidemocrático nem de direita, diz que vem estagnação aí para dar uma arrefecida no entusiasmo com que o Haddad está reproduzindo essa notícia. Mas eu quero também, com muita felicidade, com muita alegria, comemorar a sua presença aí, você que acompanha, você que comenta, você que elogia ou que critica com fundamento, ou que quer debater e não xingar. Olha, é muito bem-vindo, viu? Nesta sexta-feira, no fim de semana, vai ter a volta do Dois Dedos de Prosa. Antes do Dois Dedos de Prosa, a entrevista com o senador Eovisto Guimarães, líder do Podemos, entrevista poderosa do líder do Podemos no Senado. E o Dois Dedos de Prosa com o escritor da coqueluche literária do momento, o Tiago Tavinato, né, com um livro que desmistifica a história do heroísmo de Lampião, o rei do cangaço. Bom, meus amigos, vamos começar aqui pelo começo, né, como diria o grande repetidor de frases, né? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, do Maranhão, enviou pelo menos 13.400.000 reais para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, por meio do orçamento secreto, segundo dados do Portal da Transparência. A partir daí, a Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 1º de setembro, uma operação que apura suspeita de desvio de dinheiro público envolvendo emendas parlamentares do ministro. São as emendas do relator, uma herança do governo Bolsonaro, que o Lula abraçou com muito prazer, porque é o jeito que ele tem de pegar a herança, né, do Centrão para ele, né? Um dos alvos é a irmã de Juscelino Filho, prefeita de Vitorino Freire, Luana Rezende. Ela é prefeita, é ex-prefeita, porque ela foi afastada do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Juscelino Filho passou a ser investigado no caso, mas não é alvo de operação nenhuma nesta sexta-feira. O Ministério das Comunicações e Juscelino Filho continuam em silêncio. E o Lula também, né? O Lula recebeu o Juscelino Filho no primeiro escândalo, né? Relativo à questão mesmo de verbas públicas usadas de forma privada, no sentido duplo da palavra privada, né? Na privada, né? Também não abriu o bico até agora, né? Em março, quando Juscelino foi recebido por Lula, parecia jurado de morte pelos fatos. A hesitação do presidente fez com que o ministro dos Cavalos se sentisse cheio de vida. Deu no que está dando, escreveu o nosso querido colunista do UOL, Josias de Souza. Segundo Josias, Lula enfia no seu governo
perversão do governo Bolsonaro. Bom, o ministro relator do caso no Supremo é o Barroso. O Barroso fez aí uma... O Barroso deu um no cravo e o outro na ferradura, né? Mandou bloquear R$835 mil das contas de Juscelino e negou um mandato de busca e apreensão no apartamento de Sua Excelência, senhor ministro. Hein? Eu quero saber o seguinte, tá certo que eu falei no Lula, no bolsolulismo e tal, mas será que isso é bolsolulismo mesmo ou é oportunismo do PT? Porque só se fala no Bolsonaro, né? O governo Lula começou, você liga a televisão, só tem notícia dos relógios, do Patek Philippe, não sei o quê. E cadê a irmã do Juscelino, do ministro do Lula? Cadê a cobrança no Lula dessa história desse ministro? Ainda está no ministério? Pelo amor de Deus, né? Enquanto isso, uma ala do Supremo Tribunal Federal passou a fazer uma campanha intensa pela nomeação do ministro da Justiça, atual, Flávio Dino, para a próxima vaga na corte, aberta em outubro com a aposentadoria de Rosa Weber, que atualmente preside o tribunal, né? O ministro é destaque no noticiário, mas por continuar negando imagens da invasão das sedes dos poderes de Brasília no dia 8. Por que diabo o ministro alegou aí sigilo judicial? Olha, ministro, pelo amor de Deus, tá certo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu considero essa CPMI de 8 de janeiro uma farsa. A Polícia Federal está fazendo um belo trabalho e essa CPMI está longe da CPI da Covid, que aliás não deu em nada, né? Como não dá nunca, então a CPI seria uma coisa a ser repensada, e essa aí, inclusive, devia já fechar as portas, porque a Polícia Federal está fazendo um belo trabalho, repassa para o Ministério Público, não precisava de CPI. Agora, não dá para comparar Omar Aziz e Renan Calheiros com Arthur Maia e a moça lá, agora até esqueci o nome dela, né? A relatora aí da CPMI. O argumento do Flávio Dino é válido, né? Para um profissional da justiça como ele, mas é no mínimo suspeito. Por que esconder essas imagens? Por que elas não são públicas? Por que é segredo? O que há de secreto? O passeio de Playboy do general Gonçalves Dias, nomeado pelo Lula para substituir o Augusto Heleno, como se estivesse fazendo uma vistoria, para depois ligar para o Augusto Heleno e dizer, olha, os meninos estão aqui quebrando para valer e tal. Bom, tem uma notícia boa do governo, para o governo, né? A atividade econômica se expandiu 0,9% no período. Você faz 0,9% é alguma coisa. É 3 vezes a previsão do mercado, dos economistas do próprio governo, de que seria 0,3%. Agora, como eu já disse aqui no começo do comentário, o meu amigo Zé Paulo Kupfer, que é insuspeito de ser de direita, de ser radical, de ser Bolsonaro, qualquer coisa desse tipo, está dizendo que há uma estagnação à vista. E eu confio nas previsões econômicas do Zé. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou os primeiros julgamentos das pessoas que viraram réis pelos ataques de 8 de janeiro, tá? Estamos falando de 8 de janeiro, para os dias 13 e 14 de setembro. As análises ocorrerão em sessões extraordinárias realizadas durante o período da manhã. Agora vamos falar de outra mulher, de uma madame sem noção. As ironias de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, sobre a investigação dos relógios, das joias, do Patek Philippe, do Rolex, são descritas como erro e falta de noção por aliados políticos. O nome apontado por assessores do casal como que estaria por trás das postagens da ex-primeira-dama é o do seu maquiador. Olha, o cara que aconselha a senhora ex-primeira-dama, o ex-maquiador e sócio numa linha de cosméticos, Agustín Fernández, em espanhol, com Z. Procurada, a assessoria de Michele
Disse a coluna que Fernandes não tem aconselhado a ex-primeira-dama sobre as publicações. As críticas ao comportamento de Michele se acentuaram desde sábado passado, quando ela disse num evento do partido PL, deve estar pondo o nosso Valdemar Costa Neto em cólicas, que faria o lançamento das mijóias, né? Inclusive uma associação a um gesto fisiológico, o sinônimo popular de urinar, né? O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para autorizar sindicatos a cobrarem contribuição, mesmo para quem não é associado a esse sindicato. Nesse assunto, eu ouço Almir Pazianotto Pinto, que já se pronunciou impresso sobre isso, e também o Zé Pastore. O Zé Pastore acha que autorizar a livre fixação de valores a sindicatos monopolistas e não sujeitos a controle é uma decisão temerária dos lulistas, porque não falta decisão temerária no meu bolso, no seu, mas não no bolso dos petistas que mandam no governo e nos sindicatos. Segundo o Zé Pastore, para dar lógica a essa proposta, o Congresso precisaria mudar o artigo 8º da Constituição de 1988. Mas como o Brasil é um país dos puxadinhos, tudo pode acontecer, né, Zé Pastore? É isso aí. Grande Zé Pastore. Um abraço para você, Pastore. A temida e respeitada, na mesma medida, Bárbara Eliodora, foi a maior crítica de teatro da imprensa brasileira na história e completou no dia 29 de agosto 100 anos. Parabéns, Bárbara Eliodora. Sou um leitor fanático de Bárbara Eliodora, crítica de teatro consagradíssima com a sua coluna no Globo. Além do mais, sou leitor das traduções que ela fez de William Shakespeare. Ela é uma tradutora juramentada, como diria o prefeito de... Como é que chama o prefeito? De Saramandaia, né? Bom, além do mais, é historiadora teatral, jornalista, professora e gestora no serviço público. Ela marcou sucessivas gerações e sua presença ainda é sentida no centenário de seu nascimento. Eu queria mandar um abraço muito grande também para o Faustão, e o Faustão já disse ao Lucas Paulzinho, na coluna do Lucas Paulzinho no Splash, já fiz a minha parte, não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade do que encher o saco do público até não poder mais. Grande, grande Faustão. Quem saiu de cena também foi a dona Pia. A sueca que treinava a fracassada Pia Sundhage, a fracassada seleção feminina. Agora é definitivo. O técnico do Corinthians, que é o melhor time do futebol feminino do Brasil, o Arthur Elias, consagrado então na sua vocação e na sua atividade, é o novo técnico da seleção feminina. Já estava na hora da CBF ter algum acerto, porque a CBF só erra, né? O erro da Pia é grande, porque a Pia falava sueco e inglês. 5 anos no Brasil, não conseguiu aprender português, é um desrespeito, uma falta de educação e também uma falta de esportividade e de profissionalismo. Eu sempre cito aí, para dar exemplo, o caso do James Rodrigues, James Rodrigues, mas lá na Colômbia, onde ele nasceu, chama de James Rodrigues, o astro do São Paulo aí, que vai disputar com o Flamengo a final da Copa do Brasil. O James Rodrigues mal chegou, já falava excelente português nas entrevistas, ao contrário da Pia Sundhage. Mas isso não bastaria, nem justifica o pênalti decisivo chutado para o espaço na desclassificação do São Paulo pela LDU no Morumbi. É claro, o James aí, literalmente, ele não pisou na bola, ele mandou a bola para o mata-pasto, como se diz lá na Paraíba. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!